eu vou fazer uma oração rapidinho. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Peço que o Senhor fale conosco, a começar em mim. Em nome de Jesus, amém. Então, o Gino falou, eu sou Gustavo, eu sou casado com a Andréia, tenho um filho chamado Benjamin, que está com 7 meses. E eu vou falar aqui uma coisa que o Alexandre está cansado de ouvir, se ele quiser ir embora. Que é assim, é que eu tenho falado uma série de vezes lá no Galpão sobre o mesmo trecho bíblico e eu tenho feito assim, pedacinhos lá no Galpão, mas hoje eu vou falar assim de uma maneira mais resumida. Então o texto está lá em Romanos. Romanos é uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para a igreja que se reunia na cidade de Roma, né? Então, tá lá no capítulo 12, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8, mas eu vou parar primeiro no 1 e no 2 e depois eu leio o restante. Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Tem outra tradução que diz assim, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que acontece, né? Esse texto aqui está falando que a vontade de Deus na nossa vida, ela não se cumpre de acordo com as nossas realizações. Ela não se cumpre na mudança das circunstâncias ao nosso redor. Às vezes a gente tem isso na mente. A gente acha que a vontade de Deus é que a gente troque de um estado para o outro. Então, às vezes a gente acha que Deus quer nos mudar do estado de solteiro para casado, ou do estado de uma classe social para outra, do estado de desempregado para empregado, ou de qualquer estado, né? Só que eu usei propositalmente a palavra mudança. Pessoal, eu só ia dizer uma coisa. Se vocês não entenderem alguma coisa, pode interromper, tá? E eu usei propositalmente a palavra mudança. Porque tem muita gente por aí que diz que Deus quer mudar a nossa vida. Só que a palavra correta não é mudança. E eu vou explicar por quê. O que é uma mudança? Mudança é eu pegar aquele móvel de madeira, tirar daqui e colocar lá fora. Isso é uma mudança. Então eu mudei o móvel de lugar. Aqui está dizendo que a vontade de Deus para as nossas vidas é cumprida através de uma transformação. O que é uma transformação? Uma transformação é eu pegar esse móvel aí, desmontar ele e usar as peças dele para fazer uma outra coisa. Então isso aí hoje é uma cômoda, né? Um buffet, um aparador. É um aparador. Então seria eu pegar esse aparador e transformar ele numa cadeira. Eu pego lá, desmonto, corto, vou lá e faço uma cadeira. Isso sim é uma transformação. Então, o que Deus quer transformar? Deus ele tem um objetivo só. Ele tem um objetivo só, e esse objetivo de Deus aparece lá no primeiro capítulo, no terceiro capítulo de Gênesis, ou não, no primeiro capítulo mesmo. O objetivo de Deus é fazer um homem que seja a sua imagem e semelhança. Esse homem é Jesus e a igreja. Então nós fazemos parte desse homem. Então o objetivo de Deus para a vida de cada um de nós é nos transformar na pessoa que Ele deseja que nós sejamos. E isso de uma maneira daquilo que nós somos por dentro. Não de acordo com as nossas próprias realizações. Porque se só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, em geral, a minha vontade ou ela vai ser ruim, ou ela vai ser desagradável, ou ela vai ser imperfeita. Não tem como a gente ter uma vontade que consiga ser das três maneiras, porque nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas cujo pensamento está contaminado por um pensamento que não é o pensamento de Deus. Então, é por isso que muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas não mudam. Por quê? Porque Deus,
ele vai utilizar as circunstâncias das nossas vidas para nos transformar. Então, às vezes, você está passando pela mesma situação diversas vezes, e às vezes você não consegue ver mudança naquilo que é externo. Por exemplo, todo mundo aqui tem mãe, tem pai, seu pai e sua mãe pode ter sido bom ou ruim, mas seu pai e sua mãe, eles nunca vão deixar de ser seu pai e sua mãe, você vai ter sempre aquela sua família. Então a tendência nossa, qual que é? É que a gente acha que a nossa família deve mudar. É por isso que as pessoas saem por aí procurando uma outra família. Por isso que as pessoas saem por aí e troca de mulher. Por isso que as pessoas saem por aí e troca de emprego, troca de situação e vai tentando trocar. Vai tentando encontrar uma situação diferente daquela que está vivendo, sem perceber que, na verdade, o que Deus quer de nós é que nós nos transformemos nas pessoas que Ele deseja que nós sejamos. E as pessoas que Ele deseja que nós sejamos é o tipo de pessoa que Jesus era. E Jesus era um tipo de pessoa que Ele era capaz de conviver com as circunstâncias mais adversas sem se corromper. Então, Jesus já começou com uma família difícil. Jesus já começou com uma mãe pobre, já começou com um grande estigma social, porque talvez você nunca tenha pensado nisso, mas Jesus era um menino que nasceu de uma mãe que ninguém sabia direito quem era o pai. Quando você olhando pelas circunstâncias, ninguém sabia direito quem era o pai. E se fosse perguntar para a mãe dele ia contar uma história totalmente atravessada, falando assim que ela engravidou do Espírito Santo. Quem é que vai acreditar num negócio desse? Então Jesus já nasce numa família absolutamente difícil. E Jesus, a família de Jesus, ela era tão pobre, mas ela era tão pobre que Jesus precisou fazer uma viagem. Eu não me recordo, mas Jesus precisava para o Egito. Eu acho que foi depois que ele foi apresentado no templo. Ele tinha a apresentação no templo, era com 8 dias de vida. Não, 8 dias de vida era a circuncisão. A apresentação no templo era 40. Não. Antes de Simeão lá, ele devia ter meses de vida. Ele tinha meses de vida, foi apresentado no templo, isso aí está lá em Levítico, né? Que ele precisava levar 2 pombinhas. Então, em Levítico era assim, quando seu filho nasceu, você precisa apresentar ele no templo. Então, tinha uma lei que falava assim, ó, se você tiver condição, você vai dar um boi. Se sua condição for um pouco pior, você vai dar um cabrito. Se sua condição for um pouco pior, você vai dar uma rolinha. Sabe o que a família de Jesus deu? Deu uma rolinha, porque eles eram os mais pobres que podiam ser. Era a família de Jesus. E eles eram tão pobres, mas tão pobres que eles precisaram... Tinha farinha, verdade, tinha farinha. Eles eram tão pobres, mas tão pobres, que eles precisaram fazer uma viagem, que é para ir para o Egito, e eles não tinham nada. Então é por isso que Deus manda os magos, que vêm do Oriente, para eles terem alguma provisão pelo caminho. Então Jesus nasce nessa condição. E ele vai enfrentando as situações mais adversas da vida, e ele vai sendo, interessante isso, ele vai sendo transformado por Deus na pessoa mais fácil que esse mundo já viu. Porque ele veio a cumprir o propósito dele, o propósito, né, o ponto central da história do universo, que é a crucificação de Jesus. Quando Jesus chega nesse ponto, ele era uma pessoa tão fácil, ele foi sendo despido de tantas coisas, que ele cumpre o propósito da vida dele sem uma peça de roupa. Ele cumpre o propósito da vida dele nu. Né? Então eu estou falando tudo isso aí só para dizer qual é o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos essas pessoas fáceis. É por isso que muitas vezes a gente vai passar por situações que vão ser totalmente adversas para as nossas vidas. Por quê? Porque Deus ele não tem nenhum compromisso com as nossas realizações. Deus tem um compromisso conosco de nos transformar em pessoas melhores. Beleza? Em pessoas que sejam a imagem do que Ele é. E aí, o texto falou de uma nova forma de pensar. Né? O texto falou assim para a gente abandonar que o que Deus quer fazer conosco é nos transformar em pessoas melhores, mas Ele vai fazer isso conosco através de transformar presta atenção, não a minha forma de agir, não a minha forma de sentir, mas a minha forma de pensar. Por que isso é importante? Porque às vezes você acha que para cumprir a vontade de Deus você tem que ter vontade, você tem que sentir vontade, ou você tem que sentir amor. Então, por exemplo, aparece uma pessoa que você não gosta e você acha que você tem que para você cumprir a vontade de Deus, você vai ter que ter um sentimento diferente para com aquela pessoa. Não. A grande questão é que você tem que amá-la apesar de não gostar.
Beleza? Então não é de acordo com aquilo que você... Não é o seu comportamento e não é aquilo que você sente. Não é isso que Deus quer transformar na sua vida. Deus quer transformar a maneira como você pensa. E o resumo do pensamento de Deus vem nos versículos de 3 a 8, agora que eu vou ler. Então, Paulo diz assim, ó, porque digo, pela graça que me foi dada a cada um dentre vós, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros uns dos outros. E tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a proporção da fé. Se é de ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, seja de ensino. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, com sinceridade. O que preside, com solicitude. O que exercita a misericórdia, com alegria. Essas instruções de Paulo, elas vão continuar aqui, né, durante todo esse capítulo, entra no capítulo 13, ele vai esmiuçando diversas formas de pensamento que Deus quer que nós tenhamos. Mas o resumo está aqui. E o resumo, né, as palavras são meio, né, um pouco meio complicadas, assim, tá falando de dons, essa coisa só. Mas o resumo é uma coisa muito simples. O pensamento que Deus quer que nós tenhamos é um pensamento em que nós deixamos de pensar em nós mesmos e passemos a pensar no corpo que nós fazemos parte. Ele falou assim, ó, que cada um não pense de si mesmo além do que convém. Por que que esse é o resumo do pensamento? Quando Deus criou o homem, ele falou para o homem, ele terminou de criar, terminou de formar, e Deus falou uma frase para o homem. A frase era assim, ó, frutifique, cresça e multiplique, frutifique, cresça e multiplique. Ai, meu Deus, deu um branco aqui. Enchei a terra. Mas tem um outro verbo aqui. Frutifique, cresça e multiplique e domine. Né? São 3 verbos. Frutificar, crescer, frutificar, multiplicar e dominar. Aí depois que ele fala esses 3 verbos, ele fala assim, ó, se vocês tiverem fome, né, as árvores servem para vocês como alimento, podem se alimentar dos frutos. Então existia um 4º verbo aqui que era comer, beleza? Então, frutificar, multiplicar, dominar e comer, beleza? Esses eram os... Então, Deus, ele sempre nos viu, se a primeira palavra que ele nos disse era frutificar, ele sempre nos viu da mesma maneira como ele via as árvores, que quem frutifica é uma árvore. E essas coisas são figuras para que a gente compreenda a vontade de Deus sobre nós, tá? Então, o que uma árvore faz? Uma árvore, dentro da terra, já estão os nutrientes que a árvore precisa para frutificar, que a árvore precisa para se alimentar. Então, a árvore, ela tem a capacidade de procurar na terra aquelas coisas que são boas, dentro de um mar de elementos, a terra consegue pegar aquelas coisas que são boas e ela vai dar um fruto. O que você faz para adubar uma árvore? Qualquer coisa. Se você pegar e botar uma fruta podre, ela vai conseguir transformar uma fruta podre numa fruta boa. Se você colocar fezes, a árvore vai conseguir transformar fezes numa coisa boa. Se você colocar comida estragada, a árvore vai conseguir tirar daquilo lá coisas boas para transformar isso em fruto. Então, isso não é uma possibilidade, isso é uma verdade na vida de vocês. Vocês são pessoas assim. Vocês são pessoas que têm a capacidade dada por Deus para que vocês consigam transformar qualquer coisa que vocês receberam em nutrientes. Só que os frutos não são para nós. Os frutos são para os outros. Por que a gente teve essa confusão na nossa cabeça? Porque a serpente chegou para nós e disse assim, ó, coma do fruto. Então, presta bem atenção. Deus falou assim, ó, vocês são assim, portanto, frutifique, multiplique, domine e se tiver fome, coma, né? A serpente falou assim, não é assim não, vocês ainda não são assim. Para vocês serem assim, coma.
que daí você vai ser igual a Deus. Deus tinha falado para nós assim, ó, como vocês são igual a mim, são iguais a mim, como eu fiz vocês assim, como vocês são a minha imagem e semelhança, frutifique. A serpente falou assim, não é assim não, vocês ainda não são dessa maneira. Vocês ainda não são. O que vocês precisam fazer é comer, para daí vocês irem lá e serem igual a Deus. Então a serpente inverteu essa ordem nas nossas vidas. Tanto que a segunda coisa que Adão faz, depois que ele termina de comer, ele vai lá, faz cozinha folhas de figueira para se cobrir. Então o que Adão já estava começando a fazer? A dominar as técnicas. Então era assim, ó, primeiro você frutifica, depois você multiplica, depois você domina as técnicas e se der fome você come. A ordem foi inteira invertida. Tanto que qual que é o pensamento das pessoas hoje? As pessoas, primeiro, elas pensam em comer bem, comer tudo que elas conseguirem. E quando eu estou falando tudo, não é só comida. É para comer tudo que aparecer, as pessoas querem comer, né? Inclusive o outro, né? Inclusive o pai, a mãe, se puder, vai tirando pedaço de todo mundo. Então, essa é a primeira coisa que a gente pensa. A segunda coisa que a gente pensa é justamente em dominar as técnicas. Por quê? Porque a gente pensa em se qualificar, por exemplo, para ter um emprego melhor para poder comer mais. Não é? Ou então a gente até ensina isso aí para os filhos, né? A gente ensina os nossos filhos que eles precisam ser os mais qualificados possível, porque quanto mais qualificados eles foram, melhor eles vão comer. Por quê? Porque daí depois a gente quer multiplicar. Mas o que a gente quer multiplicar? A gente quer multiplicar os nossos bens. Não é verdade? E aí no final, se der tempo, os nossos filhos podem ter filho, frutificar. Né? A gente inverteu toda essa ordem da vida, né? Por quê? Qual que era a ideia de Deus? A ideia de Deus é que se primeiro eu frutificar, eu serei o quê? Né? Eu serei um pai, não é? Se Adão e Eva tivessem frutificado, a primeira coisa que eles seriam pais. Quando eles fossem fazer as demais coisas, eles não iam mais pensar a vida como indivíduos, eles iam pensar a vida como pais. E qual que é a característica mais marcante de Deus? Deus é pai. Então, se a gente tivesse ouvido aquilo que Deus nos falou, a primeira coisa que a gente ia fazer ia ser frutificar. E então, a gente ia pensar a vida como um pai pensa. E sabe como que um pai pensa a vida? Desse jeito aqui que a gente leu nos versículos que passaram. Um pai de verdade, ele nunca pensa naquilo que ele precisa para ele mesmo. Ele pensa que aquilo que ele recebeu, ele vai dar para os filhos. Que é isso aqui que o texto falou. Se você recebeu um dom de Deus, se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é qualquer dom que seja, se o seu dom é ser uma pessoa alegre, espalhe sua alegria. Se o seu dom é ser uma pessoa que tem paciência, tenha paciência. Essa era a vontade de Deus. Por isso que é uma mudança bem simples que acontece na nossa cabeça. É eu parar de pensar em mim, naquilo que eu ainda não recebi, naquilo que eu ainda não consegui comer, e eu passar a pensar naquilo que eu já recebi de Deus e que eu posso entregar para os meus filhos. E quem são os meus filhos? Qualquer pessoa que passa pela frente, embora eu tenha efetivamente um filho. Interessante, porque você falar de dons, eu conhecia um dom que Deus me deu, e agora eu deixei de lado e estou pondo em prática um segundo dom. E aí você está falando assim que para a gente passar para o próximo, o que eu tenho mais feito assim hoje é cortar cabelo, que eu não estou ganhando, mas eu estou podendo ajudar meus irmãos. Exatamente. Esse é o espírito. Todos os dias, assim, né? Sem nenhum interesse financeiro. Esse é o mas sim espírito. no interesse de poder abençoar, que Esse é o espírito. no maior foco. Esse é o espírito. Esse tipo de pensamento, ele nos resolve. Porque eu não tenho mais ansiedade. Eu não tenho mais ansiedade daquilo que eu posso precisar no futuro vir a comer. Por quê? Porque Deus falou, se eu frutificar, se eu multiplicar, se eu dominar as técnicas em favor da comunidade, quando eu tiver fome, eu posso me alimentar das árvores. Mas olha, presta atenção, esse comer, ele aparecia lá, se a gente for ler lá o texto, ele aparecia assim, ó, as árvores serão por mantimento.
Mantimento quer dizer assim, ó, é para manter você enquanto você faz todas essas outras coisas. Então, nós temos uma tarefa dada por Deus que é frutificar, multiplicar e dominar. E é disso que nós devemos nos ocupar. É por isso que Jesus fala assim, ó, não fica ansioso por aquilo que você tem para comer ou para beber, né? Porque busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É eu frutificar, é eu multiplicar e é eu dominar as técnicas, mas sempre em favor de quem? Em favor da família. Então, se eu estiver fazendo isso, eu já estou buscando de Deus, eu já estou buscando o reino de Deus. Então, se eu precisar comer ou se eu precisar me vestir, essas coisas me serão acrescentadas. Beleza? Eu vou parar por aí porque eu sei que vocês têm horário. Beleza? Mas acho que deu para